né? Olha só, é a caixa também, o que é? URGS, trilegal estudar na URGS, meu querido. Economizar uma grana boa. URGS. O negócio é o seguinte, em um experimento de interferência similar ao experimento de Young, duas fendas idênticas são iluminadas por uma fonte coerente monocromática. O padrão de franjas claras e escuras é projetado em um anteparo distante, conforme mostra a figura. Ele fez lá a região com as fendas, representou as frentes de onda chegando paralelas nas fendas, mostrou a difração ocorrendo, a onda contornando, e aí mostra, né, essas frentes de onda interferindo com essas outras frentes de onda. E aí o anteparo ele vira pra gente, o anteparo, mostrando então que vai ter uma franja clara aqui no meio, franjas escuras em cima e embaixo, outra franja clara aqui, outra franja clara aqui. Engraçado é que ele mantém a franja com o mesmo tamanho. Essas franjas não mantêm o mesmo tamanho, elas vão encolhendo, né? Dá para mostrar pelas equações que nós deduzimos que essas franjas vão encolhendo. Mas tudo bem, vamos perdoar o amigo. Sobre este experimento são feitas as seguintes afirmações. Aí ele vai lá e faz 3 afirmações sobre esse experimento. Vamos ver se o que a gente discutiu é o suficiente para matar essa questão. Tu vê, cara, é tanta aula que eu não sei. Eu cheguei a mostrar para vocês, eu acho, né, a equaçãozinha desse experimento, né, uma equaçãozinha chatinha. Tu vê, não é matemática essa questão, é só teórica. 1. A separação entre as franjas no anteparo aumenta se a distância entre as fendas aumenta. Porra, não lembro de cabeça da equação. Vou ter que deduzir? Tu vê, né, cara, que bom que eu deduzi a equação, se é que eu deduzi mesmo. Deduzi? Deduzi, tá ali, me ajuda então, cara, só para não ter que perder esse tempo todo. A gente viu que o y ficou igual a n lambda dzinho ou dzão? Dzão sobre 2dzinho. Isso me mostra, né, a altura y da franja a partir do número da interferência, a franja central N0. As franjas escuras N1, em cima e embaixo, N3, em cima e embaixo, ímpar. Por que a franja escura é ímpar? Interferência destrutiva. E as franjas claras, o número é par, né? O que ele disse? Ele falou que aumentando a separação entre as fendas é aumentar isso aqui, né? O que acontece com o Y, com a posição da fenda? Se esse número aumenta, esse número abaixa, né? Então cada fenda vai abaixar um pouco. Ao abaixar as fendas, eu estou aproximando elas, né? E ele disse que a separação entre as franjas no anteparo aumenta se a distância entre as fendas aumenta. Não, é o contrário, por incrível que pareça, aumentando a distância entre essas fendas, que a gente chamou de desenho, a altura de cada fenda diminui. Então a gente vai chamar essa aqui de a posição 0, né? Essa fenda vem mais para baixo, essa fenda vem mais para baixo, então a única explicação é que elas se aproximam. Tu vê, cara, o cara tinha que fornecer o será do formulário, tinha ter formulário da URGS? Não fornece? Meu, que foda que ficou, cara. O cara tem que ter estudado aquela fórmula que eu passei para vocês. Porra, que legal saber que, né, aquela dedução que eu fiz não foi em vão. Tu vê, se o cara quiser entrar na URGS, bem, ele tem que não só ter curtido a aula, como ter feito exercício, ou ter memorizado a equação, cara, que é cruel, né? É cruel. O cara saber deduzir isso é coisa da faculdade. O mais interessante é quando já tenha pensado sobre isso, já tenha percebido isso, que aumentando essa distância entre as fendas, diminui a altura de uma das fendas, elas se aproximam. Que punk. Se o cara vai usar o coração, ele tá roubado, né, cara? Porque aumentou, tem que aumentar, não é possível, né? Só que faltava aumentar essa distância e as fendas se aproximaram, né? As franjas se aproximaram, não faz sentido, né? O coração às vezes falha aqui. 2. A separação entre as franjas no anteparo aumenta se a distância entre o anteparo e as fendas aumenta. A distância entre o anteparo e as fendas a gente chamou de dzão. Quando o dzão aumenta, o y aumenta, a altura de cada fenda aumenta, portanto elas se afastam. A separação entre as franjas no anteparo aumenta se a distância entre o anteparo e as fendas aumenta. Concordam com a segunda observação? 3. A separação entre as franjas no anteparo aumenta se o comprimento de onda da fonte aumenta. Vou usar um lambda diferente. Se eu aumento o comprimento de onda, o y aumenta, a altura de uma fenda aumenta, portanto elas se afastam.
A separação entre as franjas onde para aumenta se o comprimento de onda aumenta. Grandezas diretamente proporcionais. Verdadeiro. E aí nós temos então que 2 e 3 são verdadeiras. Verdadeiro. Cara, questão legal, cara. Muito obrigado por me trazer essa questão mais uma vez. Foi uma perfeita maneira de revisar. Não deduzir a fórmula toda. Não que eu não posso deduzir de novo a fórmula, né? É um prazer para mim. Mas, às vezes, a dedução, né? Usar o seno e tangente e mais aquela partezinha de ondas, de fontes em fase, né? Interferência construtiva e destrutiva, talvez não vá ajudar tanto o aluno do que ele tentar memorizar essa ideia, né? A altura da franja depende de forma diretamente proporcional entre a distância e o anteparo e as fendas, e de forma diretamente proporcional ao comprimento de onda da luz usada. E é inversamente proporcional apenas à distância entre as fendas. Quer dizer que se eu afasto as fendas, as franjas se aproximam. Se eu aproximo as fendas, as franjas se afastam. É a única parte, né, mais delicada de repente, porque é inversamente proporcional. Também não custa lembrar, hein, gente, a franja central, n igual a 0. As franjas claras, n par. Positivo, n igual a 4. N igual a 4. Essa franja escura, a primeira franja escura, o n vale 1. A segunda franja escura, o n vale 3. Eu digo isso para caso ele te forneça essa equação, né, tu consiga saber quem é aquele n. O n depende da franja que nós estamos usando. Tem mais uma, não tem, parceiro? Coisa linda. URGS, adorei essa questãozinha da URGS. A UFSC gosta desse tipo de coisa, né, de fazer o aluno pensar com a fórmula, não só calcular. Essa ideia, né, de grandezas direta ou inversamente proporcionais, muito importante.